Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Vocês estão bem? Você já deu graça e paz aí pro seu irmão aí que está do seu lado aí? Dá um abraço aí, irmão, só para não perder o costume. Maravilhoso estarmos juntos, né, irmãos? Isso é tremendo. Você poderia abrir a palavra do Senhor aí? Sua Bíblia, seu celular. Mano, quem consegue trazer uma água para mim aí, mano? Tá sem água aqui. Valeu. Lá em João 3, confesso que quando o Vitão subiu aqui, falando de fato entregarmos, né, a nossa vida a Jesus, o que nos impede de entregar por total, e um pouco daquilo que nós vamos ouvir da parte do Pai hoje à noite é um pouco disso, de uma entrega total, de algo sem reservas ao nosso Deus. Porque, né, irmãos, quando alguém faz muito por você, você não quer fazer pouca coisa por ela, né? Se alguém te ajuda em tudo, aquilo que você precisa, te ajuda às vezes na sua casa, te ajuda lá no seu trabalho, você vai querer sempre retribuir o melhor para aquela pessoa. Ou igual do que ela te entregou, ou melhor. Normalmente nós agimos assim, né, irmãos? Nós queremos agradar uns aos outros. E por que não agradar o nosso Deus? Aquele que de fato entregou tudo por nós. E às vezes nós queremos entregar porções da nossa vida a Ele, sendo que o que Ele nos pede é nos entregar por completo. Amém? Obrigado, manter aberto, que eu já estou com a garganta seca aqui. Você abriu aí a sua Bíblia? João 3, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim, irmãos. Estou lendo na NAA, tá? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Até aí. Fechar os nossos olhos. Pai, nós te damos graça, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina. A cada verso, Senhor, que nós lemos, a cada estrofe, Senhor, que nós vimos da tua palavra, há um ensinamento, Senhor, para nós. Certamente, Senhor, tudo aquilo que está registrado neste livro é para o nosso ensino, e para o nosso ensino foi escrito, Senhor. Por isso nós queremos aprender com toda a tua boa palavra que aqui está, Pai. Por isso convidamos o teu Espírito Santo a falar aos nossos corações,
aquilo que o Senhor deseja mudar em cada um de nós. Nós te damos graça no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Eu confesso, irmãos, que quando eu vejo essa passagem, hoje, né, nós lemos esse versículo, esse texto, na verdade, a gente olha para Nicodemos, um cara respeitado, um dos principais dos judeus, homem importante, sábio entre os judeus, né? E Jesus faz ali uma analogia de um nascimento, algo para que possa acessar algo novo, precisa nascer de novo. E esse homem, mesmo sendo instruído, mesmo sendo sábio, tem uma questão um pouco tola nesse sentido. Jesus está falando em sentido de uma figura a respeito do novo nascimento. E aquele homem, mesmo com toda a instrução, com toda a sabedoria que ele tem, ele usou a sua sabedoria para absolutamente nada, irmãos. Para falar algo incabível, né? Como é que pode um homem velho voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? E de fato, irmãos, mas é essa tolice às vezes que nos empaca de realmente desfrutar do nascer de novo. Muitos de nós ouvimos isso aqui quando nós estávamos no processo de conversão. E de fato, é uma palavra evangelística, é uma palavra que remete ao nascimento de novo. Remete a nós pegarmos aquilo que nós vivemos, entender que não presta esse tipo de coisa que nós vivemos até agora, e nós precisamos zerar, ter um restart na nossa vida. E quando nós ouvimos isso, nós entendemos que isso é simplesmente no nosso início, no nosso processo de vida, na vida cristã. E às vezes a gente fica parado nesse texto e acha, não, mas eu já nasci de novo. Eu já vivi isso aqui, o que Nicodemos viveu. Eu já tive esse pensamento e hoje não, hoje eu entendo. Hoje eu entendo que eu nasci de novo. Hoje eu entendo que eu já passei pelas águas do batismo. Hoje eu entendo que eu já neguei a mim mesmo, né? Só que não é bem assim, irmãos. O processo do novo nascimento não é simplesmente o nascer, mas é viver esse novo nascimento. Porque se for simplesmente nascer de novo e acabou, não existiria o processo que nós passamos de santificação na nossa vida. O processo de melhora a cada dia que nós temos que ter. Porque, eu não sei você, irmãos, mas mesmo depois de batizado, de nascer pela água, eu pequei. Mesmo de ter passado pela vida vitoriosa, quantos passaram pela vida vitoriosa aqui, irmãos? Tempo bom, maravilhoso, aprender sobre várias coisas, isso é tremendo. Só que, irmãos, ainda assim há um processo para nós que nascemos de novo. E por mais que você tenha 20, 30 anos de evangelho, você ainda está no processo de um novo nascimento. Você ainda está no processo de entender o que é esse novo nascimento. O que é viver esse novo. E até para entendermos melhor o que é esse nascer de novo, você poderia abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios? Capítulo 5. Verso 17. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Paulo aqui está fazendo uma carta para o povo de Coríntios,
e falando de algumas coisas, do zelo, do que é viver essa nova vida, esse novo nascimento. E Paulo termina essa parte da carta dizendo que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Quantas novas criaturas tem aqui, irmãos? Muitas. Todos nós aqui somos uma nova criatura. Só que essa nova criatura precisa ter um processo de entender o que é esse novo. Porque às vezes, irmãos, nós passamos pelo batismo, passamos pelo processo do novo nascimento nesse sentido, o início, só que nós só mudamos alguns costumes da nossa vida. Nós viramos cristãos com uns bons costumes. Nós viramos cristãos aqueles que acordam de manhã e vêm a um culto às 9h da manhã. Com uma conduta aparentemente ok. Mas essa proposta aqui que Paulo está falando, essa nova criatura, quando ele fala que fizeram novas, em algumas versões falam, fez tudo de novo. Na palavra do grego, ela fala é um termo chamado kainós, que não é um novo, só simplesmente no tempo, que se refere ao tempo, mas é um novo de uma construção completamente nova, irmãos. Kainós significa o novo por completo, o novo sem nenhum requisito, sem nada do que é do velho. Sabe quando você vai fazer alguma reforma na sua casa? E aí você vai fazer alguma coisa lá, e aí você, não, mas eu estou lembrando, eu tenho um negócio lá escondido, guardado, antigo, velho, que eu já usei, e dá para me usar nessa reforma da minha casa. Esses dias eu estava numa obra, irmãos, e aí, não, vamos tirar as buchas da parede para usar de novo. Eu falei, você está doido? As buchas, irmão, não vai segurar o que eu estou querendo segurar. Não dá para fazer algo novo, irmãos, com coisas velhas. O que Paulo está dizendo aqui é que o novo precisa ser novo por completo. E para nós, esse novo nascimento precisa ser um novo por completo. Um novo sem nada daquilo que é do velho homem. Só que eu vou fazer uma pergunta, irmãos, eu já vou até levantar minha mão. Quantos de nós, irmãos, mesmo sabendo que precisamos ser um novo por completo, ainda assim, existe coisa nas nossas vidas que é do velho homem? Há muitas coisas, irmãos. E eu lendo e me deparando com isso, eu falei, Senhor, precisa me ajudar, porque eu preciso tirar tudo isso que não presta de fato da minha vida. Tudo isso que é velho. Tudo isso que não vai cumprir a sua função com totalidade nessa nova vida que eu tenho. O meu pensamento a respeito de perdão, o que eu tinha lá atrás, antes de conhecer Jesus, não vai me ajudar absolutamente nada a respeito da nova vida que eu tenho hoje, a respeito do que eu preciso pensar, do que é o perdão. Aquilo que eu tive lá na minha vida passada, de guardar ressentimentos, talvez por coisas que alguém possa ter falado sobre mim, ou de mim. Se eu ainda guardo, irmãos, alguns pensamentos, aquela pessoa fez isso, eu não quero mais andar perto dela, não quero mais não sei o quê, eu quero mesmo que ela tenha a mesma coisa que ela está falando de mim, sabe, irmãos? Essas coisas do velho homem, essas coisas que não se enquadram mais com essa nova vida que nós temos. Quer uma outra coisa, irmãos, que não se enquadra mais nessa nova vida,
essa nova criatura que o Senhor nos tornou, é arrogância. Não se enquadra mais nesse novo nascimento. O ego não se enquadra mais nessa nova vida, irmãos. Não adianta nós nos gloriarmos, nós nos exaltarmos nesse sentido, irmãos. Eu entendo e perfeitamente quando nós ouvimos que nós somos perfeitos aos olhos do Pai. E isso não é o se gabar, irmãos, porque nós estamos falando que nós somos perfeitos, mediante alguém que é perfeito. Mas em nós mesmos, irmãos, não há nada de bom. A própria palavra diz que não há nada de bom em nós. Mas que há um processo para nós nos tornarmos bons. E esse processo é tirar tudo aquilo que é do velho homem. Tudo aquilo que é da velha vida, irmãos. Talvez são pensamentos, talvez são ideias que nós temos desde a nossa infância. E às vezes a gente fala assim, irmãos, mas eu sou assim. Eu cresci assim. O contexto da minha história, a minha infância me acarrentou a ser uma pessoa amargurada. Irmão, se você nasceu de novo, o que você viveu na sua infância, deixa eu falar para você, já era. Você teve uma nova infância, irmãos. Não sobre o olhar de uma orfandade que nós tínhamos, não sobre o olhar de uma ausência de amor que nós tínhamos, mas agora eu posso pegar essa mesma infância, irmãos, que trouxe amarguras, peso na nossa vida, e hoje, mediante a luz, mediante a palavra do Senhor, eu olhar para aquela infância, e extrair aquilo que o Pai quer que eu veja, porque o que precisa mudar em nós, irmãos, é a perspectiva daquilo que nós olhamos. Você já viu, irmãos, que se você fixar o seu olhar em algo, e depois você tirar esse fixar do seu olhar para outra coisa, vai ver um pouquinho meio embaçado? Mas quando você calibra ali o seu olho ali certinho, para você focar em algo concentrado, você enxerga bem. E assim é, nós que somos novas criaturas, nós precisamos calibrar os nossos olhares. A palavra do Senhor diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Tudo será bom, irmãos. Só que se nós ainda ficarmos com esse pensamento da minha vida passada, do meu antigo eu, achando que ainda assim há justificativas para viver essas coisas do meu passado, confesso, irmãos, que nós não vamos desfrutar de uma vida plena no Senhor. Nós não vamos desfrutar do que é de fato ser uma nova criatura. O kainós aqui, em que Paulo se refere, é uma mudança completamente de natureza. É uma limpa geral de tudo aquilo que nós tínhamos antes. Mas às vezes, irmãos, nós paramos em algumas barreiras, algumas dificuldades, que nos impede de tirar algumas coisas da nossa vida passada. E uma delas, falando mais de nós, irmãos, que já somos cristãos, é a religiosidade. Sequer uma barreira, irmãos, que nos impede de vivermos de fato a nova criação que Deus nos fez, é a religiosidade. A religiosidade fecha os nossos olhos. Nós vemos aquilo simplesmente por regras, normas. Sabe aquele papo? Aqui a gente já ouviu várias vezes, irmãos. Eu posso ou não posso? Será que nós devemos perguntar se eu posso ou não posso? Ou será que eu preciso analisar, faz bem para mim ou não faz bem para mim? Ou eu pergunto, o Senhor se agrada com isso, ou o Senhor não se agrada com isso?
Ou então, às vezes, as pessoas se escoram, né, irmãos? Ah, mas não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia, então eu posso. Espera aí, que o Gemini está falando, espera aí. Esse Google, irmãos, essa tecnologia. E às vezes, irmãos, nós ficamos presos a essa religiosidade, essas regrinhas, essas normas, porque nós fugimos de regras, certo? Quando nós somos crianças, se a mãe fala assim, não põe o dedo ali, o que a gente vai fazer, irmão? Quando é criança, o que a criança faz? Põe o dedo ali. Querendo ou não, irmãos, a nossa essência, nascida do primeiro Adão, do pecado, que nós já ouvimos várias vezes aqui, irmãos, está inteiramente inclinada para o pecado, inteiramente para fazer aquilo que desagrada ao Pai. Então, se nós já temos essa inclinação de fazer tudo aquilo que desagrada ao Pai, quando nós recebemos uma nova oportunidade, nós recebemos uma nova vida, mediante a uma entrega de alguém que se doou até a sua última gota de sangue, irmãos. Para que eu vou ficar preso a regrinhas, a normas, a religião, a liturgia nesse sentido, irmãos? Outra coisa, irmãos, que nos barra para vivermos de fato o kairós de Deus, o completo. Espera aí que eu vou achar. É os nossos conceitos. Nós temos conceitos, irmãos, pré-definidos, pré-instalados na nossa mente. Nós já pensamos que algumas coisas não vão fugir do padrão, porque às vezes a gente já pega algo que nós vivemos no nosso passado, algo que nós já vivemos lá atrás, e a gente começa a reproduzir essas coisas, e às vezes de forma involuntária, e também com total intenção de retornar àquilo do passado. Já ouvi, irmãos, pessoas que foi enganada uma vez, e para ela, todo e qualquer relacionamento era uma enganação. E mesmo depois, irmãos, de conhecer a palavra de Deus, não conseguia confiar na vida de pessoas. E eu vou falar para você, irmão, se nós recebemos uma nova vida, se a própria palavra de Deus diz que as coisas antigas já passaram, e que tudo se fez novo, eu preciso confiar nas pessoas. Ah, mas eu fui muito machucado, eu fui muito... Irmãos, se nós nos definirmos pelos os nossos machucados, nós não vamos crer naquele que pode nos curar de fato. Eu não estou falando que nós vamos ser aqui pessoas que vão buscar se machucar de forma voluntária. Não, mas, irmãos, nós estamos abertos a todo e qualquer machucado nesse sentido. Mas se tem uma coisa que nós precisamos fazer, é confiar nas pessoas, é nos entregar por amor. Porque se fosse na base da confiança, irmão, você acha que Jesus iria se entregar por nós? Pensa aí com você, irmãos. Você é alguém confiável para alguém dar a vida por você? Nós não somos. E o meu irmão do lado também não é. Só que também teve alguém que se entregou por ele, de forma confiável, confiando nele. Assim eu também confio nos meus irmãos. Assim eu confio também na unidade a qual que o Pai deixou para nós desfrutarmos aqui na terra. O Vitor aqui numa canção falou disso, antes de cantar uma música aqui, falou disso, dessa unidade, irmãos. E unidade sem confiança é o quê?
É nada. Então esse é um dos pontos, irmãos. Uma outra prática. Uma outra prática, irmãos, que nos impede, que vira uma barreira de nós desfrutarmos do kairós de Deus, é a nossa opinião. A nossa opinião, irmãos. Nossa opinião nos impede de viver o novo de Deus. Porque muitas das nossas opiniões estão baseadas a muitos dos nossos fracassos. A nossa opinião está muito mais ligada ao nosso fracasso do que ao nosso sucesso nesse sentido. E às vezes a gente tem a necessidade de dar opinião em tudo. Você já andou com pessoas assim, irmãos? Necessidade de dar opinião em tudo? Quando você pede, tudo bem. E quando você não pede? Quando você não pede opinião e mesmo assim a pessoa dá opinião, e é uma opinião desagradável, o que nós fazemos, irmãos? Ou às vezes até nós agimos desse jeito, irmãos. Nós damos opinião sem nos pedir, e às vezes uma opinião, às vezes até julgando o nosso irmão, falando, não, que isso, eu não faria isso, eu nunca seria igual ao meu irmão, assim, nesse sentido. A palavra do Senhor é muito clara, irmãos, que há tempo de falar e há tempo de calar. E às vezes, irmãos, a nossa opinião, ela precisa estar no estado mudo. Sabe o controle lá da sua televisão, que tem lá o alto-falante com um xizinho assim? Mudo. Às vezes, irmãos, nós estamos em lugares, em relacionamentos, que às vezes a nossa opinião não vai ajudar os nossos irmãos. Pode atrapalhar. Não, Edson, mas eu estou dando um conselho de Deus. Às vezes nós camuflamos, irmãos, a nossa opinião, dizendo que é um conselho de Deus. O conselho de Deus está aqui. Nossa opinião está aqui. Existe uma diferença, irmãos. E quando nós formos expressar opiniões, ou quando nós vamos ouvir opiniões, nós precisamos saber muito bem qual que é a fonte. Se é aqui, ou se é aqui. Para nós julgarmos. Porque senão, como é que eu vou pegar toda e qualquer opinião da minha vida e vou executá-la? Não. Preciso julgar as opiniões dos meus irmãos. A palavra do Senhor não fala aqui na multidão dos conselhos? Se é multidão dos conselhos, né, irmão? Teve vários conselhos, ele escolheu um. Ou ele fez a junção de vários os conselhos. Ele julgou cada conselho para chegar naquilo que ele queria, naquilo que ele precisava. Assim também é a nossa vida, irmãos. E o kairós de Deus, o completo, o novo de Deus, nos impede, irmãos, quando a nossa opinião ela vai acima daquilo que de fato é o novo. Se esse novo de Deus fala que o eu morreu, o que nós temos que fazer com a nossa opinião? Se o eu morreu, eu preciso matar minha opinião, irmãos. Preciso anular minha opinião. Não, Edson, eu não posso expressar minha opinião. Lógico que você pode, irmãos. Você pode. Mas você sabe de qual tipo de opinião nós estamos falando aqui. Aquelas opiniões que prejudicam os irmãos, que jogam um peso na vida dos irmãos, aquelas opiniões que jogam um peso sobre nós, que nos julgam. É esse tipo de opinião. Tipo de opinião, irmãos, de onde está a cadeira, que a cadeira é melhor ali, que a cadeira é melhor lá, que o púlpito é melhor ali do que aqui. Isso daí, irmãos, é nada. Isso aí é nada. Agora, opiniões mais profundas, que são baseadas aos nossos fracassos, ou ao nosso pensamento de vida, que não é um pensamento de Deus, esse sim,
nós precisamos guardar. Esse sim, nós não podemos falar. Uma outra coisa, irmãos, que impede o kairós de Deus, daquilo de nós vivermos essa essência do novo nascimento, não é somente, eu vou falar do pecado, é claro, o pecado nos impede completamente de viver o novo de Deus, mas às vezes, irmãos, o que mais acontece na vida de nós como cristãos, e às vezes cristãos mais velhos, é o comodismo, é o cômodo, é o tá bom assim. Às vezes, irmãos, por nós estarmos muito tempo no Evangelho, nós criamos uma soberba religiosa. Nós criamos uma soberba de acharmos que nós já sabemos de tudo a respeito da palavra de Deus. Nós criamos uma soberba de achar que ninguém precisa mais me dar conselhos, eu não preciso andar com ninguém mais, eu não preciso que ninguém mais esteja interessado na minha vida, porque afinal eu já sou presbítero. Não olhe para o Elvio. Não é o meu irmão. Sabe, irmãos? Às vezes nós aqui, não, eu já sou líder de célula, eu já sei de tudo. Assim como é o processo da nossa vida, irmãos. Quando nós chegamos à adolescência, nós achamos que sabemos de tudo. Não é, adolescentes? Não é nada, eles não vão confessar, né, irmãos? Mas nós que já passamos por essa fase, nós vamos falar que nós achávamos que nós sabíamos de tudo, que nós conhecemos todas as coisas, a tecnologia. Teve uma vez, irmãos, meu irmão comprou um videocassete. Para quem vai lembrar da época, tinha um videocassete de 2 cabeças e 4 cabeças. Não me pergunta qual que era a diferença, que eu não sei, irmãos. Eu só sei que eu ouvia. E o meu pai tinha um pouco de dificuldade de mexer no controle daquele negócio. E eu, criança, né, irmãos? Adolescente, sabe mexer em tudo, né? Tudo que é tecnológico, né? Aprende a mexer em tudo. E às vezes a gente acha, porque sabe de uma coisa, mais do que alguém nesse sentido, a gente é melhor do que aquela pessoa. E às vezes, irmãos, eu falava, nossa, meu pai não sabe mexer em nada aqui, só eu que sei mexer. Só eu que sei mexer nesse negócio aqui. Só eu que sei rebobinar a fita. Era automático, né? Se chegasse até o final, né? Se não chegasse, você tinha que apertar lá. Sabe, irmãos? E às vezes no Evangelho nós estamos assim. Nós chegamos a um nível, ou às vezes a um tempo de cristianismo, que a gente acha que já sabe de tudo. Que a gente acha que não precisa de mais ninguém. Que a gente não precisa mais ter um renovo na nossa vida. Aliás, o renovo já foi lá atrás. A nova criação que eu vivi, o processo que eu tive no batismo, já foi lá atrás. Então eu não preciso de mais nada. Mas, irmãos, a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E nós, como cristãos, nós precisamos buscar o kairós de Deus, essa nova criação de Deus todos os dias. Se nós não entendermos, irmãos, que esse novo de Deus não é simplesmente eu nascer de novo, mas é todos os dias quando eu acordo, há um novo de Deus para nós. Há uma nova perspectiva de vida. Sabe, irmãos, tem muitas coisas que nós, por meio do Evangelho, coisas que eu entendia lá atrás, algumas coisas do Evangelho, irmãos, a gente sabia. Hoje nós entendemos de uma outra forma, porque a vida muda, a palavra, não é que a palavra muda, mas o nosso entendimento fica mais claro com ela a cada dia. Mediante a quê, irmãos? A eu ficar só assistindo série no Netflix? Não, mediante a eu ficar lendo a palavra todos os dias.
À medida que eu entro na palavra de Deus, eu absorvo tudo aquilo que ela tem para mim, novas perspectivas da palavra do Senhor vai tendo sobre a minha vida. Às vezes, irmãos, coisas lá atrás, que nós não entendíamos que era boa, nós julgávamos como ruins. Se nós olharmos pela perspectiva de Deus, nós vamos enxergar que aquilo ali foi algo bom para hoje. Porque tudo aquilo que é do Pai, irmãos, Ele pega tudo aquilo que é ruim e transforma em bom. Se há um trauma, às vezes, em nossas vidas, irmãos, algo que nós sofremos, o Pai pode nos dar uma perspectiva de pegar aquele trauma, algo que foi sofrido para nós, algo que é dolorido para nós, e Ele pega aquilo que é ruim, que foi ruim para nós, transforma em algo bom, para que eu possa ensinar a vida de outros. Porque é assim a palavra de Deus, irmãos. Irmãos, em casa lá nós passamos por um processo de uma criança autista. Primeiro de uma criança normal, sem autismo. Clarinha, boa, perfeita, bonitinha, cresceu, falou tudo. Depois veio uma criança, irmãos, que a gente tinha que entender a cada dia o que ela queria, entender as emoções dela, tudo novo, de novo. Só que o novo com uma pimenta a mais. Com uma pimenta a mais, irmãos. E hoje hoje a gente conversa, eu e a Ju, eu falo assim, nós passamos por tantas coisas. Foi tão dolorido o processo de entender, de aceitar. Só que hoje, já não dói mais. Hoje, eu posso chegar, às vezes, numa família que tem uma criança autista, ou que está num processo, e eu falar, olha, é assim, você vai passar por isso. Mais ou menos isso. Eu sei que cada criança com espectro é diferente, não é uma regrinha para todos, né? Mas tem alguns conceitos que se repetem. Então aquilo que foi uma dor, um sofrimento para nós lá atrás, irmãos, hoje o Senhor transformou em uma bênção, para a minha vida e para a vida daqueles que andam comigo. Porque é assim que Deus faz. Se eu viver a partir da minha dor, irmãos, eu não vou viver o novo de Deus. Eu só vou viver aquilo que Satanás pode fazer a partir da minha dor. Porque se nós vivermos a partir da nossa dor, irmãos, é só buraco abaixo. É abismo chama abismo, irmão. Coisa ruim chama coisa ruim. É assim. Mas se eu mudar a perspectiva, se eu olhar com os outros olhos, se eu olhar não pela velha maneira que eu vivia, mas pela essa nova vida que eu tenho, pela essa perspectiva que o Pai tem colocado em nós, fica tudo diferente, irmãos. Fica tudo bom. Fica tudo maravilhoso. Estava conversando com os irmãos, estava num lugar na sexta-feira, e quando eu cheguei eu já senti uma pressão, irmãos. Falei, não vai dar legal aqui, sei lá. Eu estava até com o Elmo lá, irmãos. Trabalha comigo lá, o Elmo. E aí o cara, irmãos, um rapaz lá, mas todo grosso, falando pelos cotovelos, sendo grosso com todo mundo. E eu só assim, irmãos. Respirando fundo, irmãos. Respirando fundo. E aí depois ele vai e solta, irmãos. É que eu não estou legal hoje. Fiquei batendo tambor a noite toda. Não estou legal hoje. Aí eu falei, está explicado. Meu santo não bateu com o santo dele. Está explicado, irmãos. Só que eu estava até conversando com meu irmão. Você acha que vale a pena nós perdermos a paz? Perdemos aquilo que o Senhor nos deu como nova vida, por simplesmente querer ter uma razão numa discussão? Ou querer
se inflar diante de alguém que é bem estúpido, irmãos? Eu confesso, irmãos, eu sou meio tonto nessas coisas, irmãos. Eu não consigo. Às vezes eu até consigo, irmãos, ser grosso, às vezes. Eu até peco, tenho que pedir perdão. Já fiz isso com alguns irmãos, pedi perdão, está tudo certo, está tudo resolvido, irmãos. Mas eu confesso que quando tem uma sensação diferente, eu procuro me resguardar, irmãos. E naquele lugar eu senti uma sensação diferente. E eu falei, eu não vou perder minha paz. Não compensa eu perder minha paz. Eu estou tão bem hoje. Aí às vezes a gente para pensar, nossa, fiz devocional. Estou voando, um dia para ser maravilhoso. Aí acontece uns negócios desses, né, irmãos? Aí você pensa, é para testar. Não é para testar, irmãos. É a vida é assim. Nós estávamos preparados. Se nós estamos com a nossa devocional em dias e as coisas ruins vêm, irmãos, nós estamos preparados para ela. Agora, se nós não estamos com a nossa devocional ruim e vêm os dias ruins, nós não estamos preparados. E aí nós temos que ir para outros recursos nesse sentido. Ou procurar se controlar ao máximo, ou você vai perder, como diz o ditado, as estribeiras, irmãos. E aí vai falar poucas e boas para alguém. Então, irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos viver, é de fato esse novo. Esse novo sem reserva. Nós acabamos de passar por um final de ano, início de um ano novo, e todos nós aqui, irmãos, com certeza, lá na sua casa você fez prognósticos de como será o seu ano, fez metas para alcançar, porque, querendo ou não, quando começa algo novo, nós queremos fazer as coisas corretas, diferentes daquilo que nós fizemos lá atrás. Só que não adianta, irmãos, se você viu que você em 2025, você queria fazer tal coisa e você não conseguiu, você vai continuar com a mesma ação em 2026? Você vai continuar do mesmo jeito? Você vai ter o mesmo padrão de pensamento? Você vai ter a mesma lógica para você tomar suas decisões? Se você viu que em 2025 já deu M, irmãos, você acha? Você acha que nós somos tontos, irmãos? Nós temos algo maravilhoso para nós não sermos mais tontos, sermos sábios diante de Deus, de pegarmos os nossos erros do passado e não reproduzirmos, de saber que há uma nova vida para nós, e eu não preciso mais ficar preso ao meu passado, ficar preso às coisas lá antigas. Eu não preciso, aliás, eu não posso, porque senão, irmãos, eu estou pegando todo o sacrifício de Jesus, e falando, valeu, mas não valeu, tudo que você fez valeu na cruz, mas para mim, não valeu, porque a gente insiste, irmãos, a gente insiste em não mudar o nosso recipiente. Quantos já ouviram aqui, irmãos, a parábola do odre velho no vinho novo? Esse kaios de Deus, irmãos, é exatamente isso. É eu não permitir o vinho novo que o Senhor derramou e derrama nas nossas vidas, cair em um odre velho, e uma casca velha que eu criei lá atrás, por conta do meu passado, da minha infância, de tudo. Sabe, irmãos, essa história? Aquele lá é o odre velho, e eu preciso substituir esse odre velho. Eu preciso estar com um odre novo, para receber o que é de novo, o que é novo. Porque a própria palavra diz, irmão, se eu pegar o vinho novo e colocar num odre velho, ele não vai suportar, porque aquele vinho novo, ele se expande. E aquele odre velho,
Para quem não sabe o que é um odre, irmãos, é um negócio feito de couro de animal. Só que quando ele é novo, quando você coloca o vinho novo lá dentro, o vinho dilata e o odre dilata junto com ele, cresce junto com ele. Mas se você pegar o vinho novo e colocar no odre velho, aquele odre velho, ele já dilatou tudo aquilo que ele precisava dilatar. Ele já cresceu tudo aquilo que ele precisava crescer. Ele já criou rachaduras, porque ele ressecou, aquele couro resseca. E aí quando vem o vinho novo, que ele enfervesce lá dentro, fermenta lá dentro, lá, irmãos, tem um processo que ele faz lá dentro, e ele faz essa dilatação, o odre não segura, não aguenta, ele rompe, ele quebra. E às vezes o que acontece com muitos cristãos, irmãos, é que eles simplesmente receberam vinho novo, mas não mudaram o seu odre, não mudaram a sua vida. Às vezes mudaram algumas condutas, mudaram algumas atitudes, mas não mudaram a sua essência, não mudaram a sua natureza. Irmãos, em falar em nova criação, e nós não mudarmos a nossa natureza, não é nova criação. É só uma roupa nova com remendo velho. Ou, é só uma roupa velha com remendo novo. Estou igual o Chaves, o Chapolin agora, né, irmãos? É só isso, irmãos. É só um crente de bons costumes, e nós não fomos chamados, irmãos, para sermos crentes de bons costumes. Não que nós vamos ter maus costumes, tá, irmãos? Mas os bons costumes vai vir por conta de uma natureza boa, uma natureza nova. Eu não vou fazer as coisas mais, irmãos, simplesmente para cumprir regras. Eu vou fazer as coisas porque eu sou filho. Eu sou filho. Né, o Jota estava falando aqui dos adolescentes, perguntando o que traz aqui. Estava aqui porque é filho. Porque são filhos. E filhos gostam de estar com os pais, irmãos. Filhos gostam de estar com o pai. Então vai estar na onde o pai está, irmãos. E é assim que nós temos que ter, nós somos filhos. Nós queremos viver o novo, daquilo que o pai tem nos oferecido. Talvez às vezes a gente até acha que ele ainda vai oferecer, irmãos. Não, ele já ofereceu para nós. Aliás, ele já deu para nós. Basta nós termos convicção dessa nova criatura que nós somos. Dessa nova criação que nós nos tornamos. Desse odre velho que nós jogamos fora e pegamos um odre novo, novinho, irmãos. Estamos com o couro novo, pronto para receber um vinho bom, novo, um vinho que vai crescer dentro de nós, irmãos. E é isso que o Pai deseja de nós. O Pai não deseja que nós venhamos nos rebentar. A palavra do Senhor, que é esse vinho, ela não vem para nós para nos arrebentar, irmãos. Ela não vem para causar perda nas nossas vidas. A palavra de Deus não vem para trazer um peso em nós. Eu confesso, irmãos, que quando eu estava começando no Evangelho, e eu não estava entendendo ainda o que é ser novo cristão, quando falava de pecado, eu falava, ai meu Deus do céu, que peso. Porque de fato eu não entendia o que era procurar ter uma vida santa. Mas à medida que eu permiti, e à medida que você também permite, que o Senhor entre de fato na sua vida, e você vire essa nova criação, você começa a ver que a palavra de Deus não é algo que nos julga, irmão. É algo que nos liberta. A gente vê às vezes lá no Velho Testamento, irmãos, pecou, é apedrejado, essas coisas todas, irmãos, nós vemos lá no Velho Testamento, porque ali era a lei, irmãos, mas já veio aquele que cumpriu toda a lei, já veio aquele que fez com que revogou toda a lei, ele cumpriu e revogou uma nova lei, uma lei agora que não é mais na carne, irmãos, é no Espírito.
E às vezes a gente pensa, né, pelo Espírito é mais fácil, nesse sentido, desde que nós nos tornamos novas criaturas, aí se torna fácil, porque se eu insistir, ser crente, pensar que é uma nova criação, ainda revestido de um odre velho, irmãos, não vai dar certo, não vai dar certo. Por isso que o Senhor possa nos ajudar nessa noite, que o Senhor possa trazer no seu coração pontos, áreas da sua vida que talvez estejam barrando você de viver o novo de Deus. Talvez um pecado não confessado. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem a noção, às vezes a gente não tem a noção. Nós não temos noção. Nós achamos que, mas eu já parei. Eu já não faço mais isso. Mas a palavra é bem clara, irmãos. A libertação vem pela confissão do nosso pecado. É a palavra que diz, não sou eu, irmãos. É a palavra que diz. Não, mas eu nunca mais fiz. Beleza. Você é um crente de bons costumes. Mas e a nova natureza? A nova natureza confessa. A nova natureza se arrepende. É essa a nova natureza, irmãos. É isso que nós precisamos virar. É isso que nós precisamos ser.